Olá, bom dia meus queridos, meus amados irmãos. Aqui irmão Carlos, do canal Filhos de Deus. E antes que você me crucifique, ouça o que eu tenho para te falar. Assista um pouco desse vídeo, né? Vamos lá. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui para os meus amados irmãos, né? Para o irmão Chiquinho, conhecido como Chico Maria, a irmã Irene, sua esposa, aí no Soturno, no Soturno, e para todos os nossos amados irmãos que estão inscritos no canal, né? Também para o nosso irmão Major Veloso, toda a sua família, aí no Soturno, Tenente Marques, para toda a sua família, um forte abraço, meu irmão Chico Nega, e para a irmã, sua esposa Conceição, né? Um forte abraço para todos. Muita gente. Se eu não lembrar nomes aqui, irmão, porque muita gente, graças a Deus, que tem muita gente que está ouvindo aí, né? Assistindo o canal do irmão Carlos, Filho de Deus, e ouvindo as pregações da graça, né? Um abraço especial para o meu irmão José Maria e toda a sua família aqui no Deus Quer. O homem é jogador de futebol, né? Forte abraço, meu irmão. Tamo junto. E também para o nosso baterista Fernandinho, também para o nosso músico aí, o nosso irmão Charles, né? Nosso cantor, o cantorzão aí famoso, irmão Charles. Tamo junto, né? E vamos para mais esse vídeo. Um abraço para o nosso irmão do 5º Batalhão, moçada estão em peso aí ouvindo também, o nosso Sargento Gomes, pancadão, jogador de futebol aí, comanda os times aí. E para o nosso irmão Farias, né? Para o nosso irmão Neves, Claudio Honor, para o nosso irmão Claudio Honor, para todos os nossos irmãos do 5º, Hulk, enfim, para todos, né? Nosso irmão Areolino, nosso famoso grandão do 5º Batalhão. Forte abraço, tamo junto, tudo de bom. E vamos lá, nós voltamos aqui para trazer essa resposta para alguns irmãos que dizem que eu escrevi a Bíblia, né? Que eu fui quem escrevi a Bíblia. Então, eu não escrevi a Bíblia, né? Em resposta à nossa irmã que disse, eu não escrevi a Bíblia. Inclusive eu vou ler hoje com toda a calma, que é para que você, se alguém nunca leu para você, você vai ler comigo hoje, aqui onde está dizendo que o Satanás que caiu do céu, o anjo que caiu do céu, Deus se refere a duas pessoas, né? Deus se refere aqui, ele colocou 2 anjos que caíram do céu, porque a gente vê que hoje, todos os dias cai um anjo, todos os dias cai um. Quando pratica o que é errado, a pessoa cai. Cair do céu não significa dizer cair algo físico do céu e cair no chão que faz poeira. Não é isso. Cair do céu significa você está em seu estado normal e de repente você erra e cai. Como Deus citou 2 exemplos aqui, do rei de Tiro, o seu filho, o príncipe de Tiro, e o rei de Tiro, e o rei da Babilônia. Ele citou 2 anjos que caíram do céu, mas tem muitos anjos que caíram. Ele deu como exemplo esses 2, né? Que era como querubins e tudo. Nós vamos ler aqui para que você acompanhe quem era o Satanás, o anjo, como dizem, o anjo que caiu do céu, né? E é bom a gente explicar isso, ler isso para que a gente fique atento e não cair e não ficar assim vulnerável, né? Porque a graça de Deus, ela nos dá entendimento de que a lei não deu, né? Se hoje eu continuo assistindo apenas e ouvindo apenas as coisas da lei, é lógico que eu vou aprender só as coisas da lei, porque eu passei muitos anos aprendendo sobre as coisas da lei. Quando eu ouvi sobre o Evangelho da Graça, eu entendi que muitas coisas da lei não faz sentido mais para hoje, ok? Mas isso com todo respeito, se você não compreendeu e está vivendo a sua vida na religião, onde você está, na sua denominação, eu não sou contra de jeito nenhum. Isso é bom, com todo respeito, como eu digo,
todo respeito a meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, aqueles que estão no espiritismo, aqueles irmãos que estão na Umbanda, com todo respeito a meus irmãos, porque eu entendo que ele é meu irmão. Deus nos fez irmãos, Deus nos fez filho de Deus, né? E não é por isso que ele vai deixar de ser filho de Deus, porque ele está na Umbanda, ou porque ele está no espiritismo, ou porque ele está na igreja evangélica, ou porque ele está na igreja católica. Não, porque Deus deixa claramente que não faz acepção de pessoas. Isto é um assunto que a gente pode ver mais para frente. Por que Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas hoje nós vamos ter esse assunto aqui. Nós vamos ler aqui em Ezequiel 28, no livro do profeta Ezequiel 28. Nós vamos ler aqui do 1 até o... Vamos ler do 1 aqui até... Deixa eu me ver aqui onde nós vamos ler. E aqui fala do príncipe e do rei, né? Do pai e do filho. Vamos ler aqui, para que fique bem explicado sobre isso, tá bom? Vamos lá. Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, que no caso é o filho do rei, né? Assim diz o Senhor Deus: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Olha, o príncipe já dizia que era Deus, né? Ele dizia que era Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Assim o príncipe dizia que era o rei, o filho do rei de Tiro. Ele dizia assim, né? Vamos observar bem o que ele dizia. E não passas de homens, né? Ele dizia que se assentaria na cadeira de Deus e no coração dos mares. E Deus diz que ele não passa de homem, né? Quer dizer, já continua dizendo aqui que é um homem, que se trata de um homem, né? E não és Deus, ele dizia que era Deus, mas não é Deus. Ele estava tentando ao Senhor Deus, né? Ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel. Deus diz que ele era mais sábio do que o profeta Daniel, né? Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, né? Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio. Ele era comerciante, né? Aqui se fala que ele era um comerciante, que ele era homem, né? Não era um ser que caiu do céu. Ele está na terra e só caiu do seu estado normal, assim como muita gente hoje cai, né? Está vivendo bem e de repente cai, né? Aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Aqui está onde o homem cai. Quando o homem se eleva o seu coração, né? Aí ele aqui nesse caso, este anjo aqui, este Satanás aqui, quis ser igual a Deus, né? Assim diz o Senhor Deus: visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, né? Dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor, né? Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados. No coração dos mares dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Deus está dizendo aqui que depois que tudo isso acontecer, se ele ainda ia dizer que era Deus,
pois não passas de homens. Ok, mais uma vez, este anjo que caiu do céu não passa de homens. Deus está dizendo, não sou eu que digo. Você pode ler Ezequiel 28, que tem muitas as traduções, mas todas as traduções falam deste assunto aqui. E você pode procurar em outro lugar, se existe outro anjo que caiu do céu, que não seja um homem. Eu até deixei dito no vídeo dia desse, que alguém me mostrasse um local que Deus fala no Satanás, que não comente sobre um homem, que não esteja um homem, que alguém me mostrasse um versículo na Bíblia que falasse de Satanás, que não se referisse a um homem. Pois é, então, aí diz, continua dizendo aqui, eles farão descer a cova, aqui está, que eu sou Deus, pois não passa de homens, aqui, e não és Deus, o poder do que te transpassa, o poder de que te transpassa da morte, te circuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiro, porque eu falei, diz o Senhor. Aqui foi a lamentação do profeta contra o príncipe de Tiro. Continuando, agora ele vai falar para o pai, outro anjo que caiu. Vamos ver aqui para você entender qual o anjo que caiu do céu. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, no caso o pai do príncipe, rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinetre da perfeição. Deus dizendo que ele era o sinetre da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Deus está dizendo, estava no Éden. Olha, veja bem, ele estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriam. Quer dizer, este anjo aqui estava lá. De quem era o anjo que geralmente os irmãos dizem que estava no jardim? A queda dele foi essa, no seu estado de resplendor, de total liberdade, de coisas boas, de joias, tudo. Ele caiu desse estado por querer ser igual a Deus. Vamos continuar lendo. O berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e as esmeraldas de ouros se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda, ungido. Aquele é o querubim que a gente falava, da guarda, era ungido, e te estabeleci permanente no monte santo de Deus. Aqui ele está falando do rei de Tiro. Este homem que você diz que é o Satanás, que caiu do céu, está falando do rei de Tiro aqui, Não sou eu que digo, está escrito. No brilho das pedras andavas, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim da guarda, em meio a brilho de pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu coração, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas
sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos, então estão espantados de ti, venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Aqui Deus pediu para o profeta falar essa profecia para ele, porque ele estava querendo se sentir Deus. Não é um anjo, um ser de físico que caiu na terra, não é. E nós vamos ler aqui, onde ele diz que essa referência a outro anjo que caiu do céu, outro anjo que caiu do céu. Aqui em Isaías, ele se refere ao rei da Babilônia. Isaías 14, vamos ler Isaías 14, olha como ele diz, Isaías 14, vamos começar aqui pelo versículo 4, para você não dizer que eu estou só apenas falando de boca para fora. Vamos ler aqui, Isaías 14, versículo 4. Então proferirá este motejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feria os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguições irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exaltam de júbilos, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano aclamam. Desde que tu caístes, ninguém já sobe contra ti, contra nós, para nos cortar. Além deste, o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras de todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos e todos os reis das nações. Todos eles respondem a ti e te dizem: tu também, como nós, está fraco e és semelhante a nós. Esse anjo é igual aos homens, comparado ao homem normal, Derribada está na tua cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua cabeça. Aí continua dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Observe bem essa frase. Isaías 14 diz isso, não sou eu, Ó estrela da manhã. A gente não costuma dizer ele era a estrela que caiu do céu? Pois é, este Satanás aqui, Deus se refere ao rei da Babilônia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima nas mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aqui quem é que se engrandecia: o rei da Babilônia. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Satanás aqui, rei da Babilônia, e quem ia sofrer isso aqui pela sua soberba. E assim qualquer homem que queira ser mais que Deus ou ser igual a Deus cai do seu estado normal. Temos que ter reverência ao Senhor. E os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra?
Olha aí, homem, rei da Babilônia, não era um anjo, né? Não, o ser físico era um homem aqui na terra. Este anjo que diz que caiu do céu era um ser físico aqui na terra, e estremeceu os reinos, que punhava o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo coberto de mortos, transpassado à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Pouparei a matança, preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes e os descendentes e os posteridade, diz o Senhor. Esta aqui foi a profecia que o profeta disse ao rei da Babilônia. Não é um ser que caiu do alto na terra. Este ser já estava na terra. Amém, meus irmãos? Esse ser, Deus se referiu ao rei da Babilônia, Deus se referiu ao rei de Tiro, ao príncipe seu filho. E também tem um fato que aconteceu lá em Adão, quando ele caiu. Foi um dos primeiros que caiu, foi Adão, como homem. Nós vemos que Pedro caiu do seu estado normal. Quando o ser humano ele se exalta e vai pela sua alma, ele esquece o espírito. Quando o ser humano vai pelos seus pensamentos, que é a nossa alma, a gente esquece do espírito, a gente cai. Muitas vezes a gente cai, porque a gente termina cometendo alguma besteira, algum erro, e a gente cai. Se hoje eu disser que vou assassinar, amanhã eu posso ser preso e eu caio do meu estado normal, deixo de viver essa minha vida que estou vivendo aqui com minha família. Aparentemente a minha vida é uma vida que eu digo que está boa, está tranquila, está em paz. Mas se eu for roubar, se eu for matar, se eu for destruir os outros, alguém pode me denunciar e eu vou preso, e aí eu caí do meu estado normal. Esse é o anjo que cai do céu. Assim como tem muitos anjos aí caindo do céu a cada instante, do seu céu, do seu normal. Essa é a mensagem que eu queria trazer e dizer que não foi eu que escrevi, está escrito, aqui na palavra está escrito. Ele deu esses dois exemplos, mas tem muitos outros exemplos que a gente pode ver. Um forte abraço a todos, estamos juntos, inscreva no canal, deixe seu like, e até a próxima. Para a graça de Deus. Amém, meus amados irmãos? Estamos juntos.